Bom dia, Hugo Augusto e Ricardo Costa. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. Bom dia. Hugo, Olá, bom dia. eu começava por si. Como é que surge esta ideia da Semapa de ter uma corporate venture? Well, a ideia surgiu não por mim, mas há 3 anos atrás, por volta de um bocadinho antes de 2018, mas que foi lançada por volta de 2018, e surge da experiência dentro do grupo SMAP, onde já se vinham vindo a fazer alguns olhar para investimentos nesta área. De facto, a Snapa já tem na sua gênese um espírito empreendedor, e muitos dos negócios, alguns dos negócios que investiu no estágio mais inicial e depois acompanhou todo o seu crescimento. E em 2018 decidiu lançar a Smapa Next, que teve com 3 anos mais ou menos até eu juntar-me, portanto até 2020, portanto 2018, 2019, 2020, em que primeiro começou por uma aposta de aprendizagem e investir em outros fundos, nomeadamente na Armilar Ventures, Alter VC, na Techstars, e que foi assim também que fizemos a ponte, que eu estava a gerir o fundo da Techstars em Lisboa, depois agora com um foco, com maior foco na estratégia, em que estamos focados diretamente nas equipas excepcionais como a da Locker, que necessitem de rondas de investimento em séries A e em Growth Equity, e a nossa intenção agora é começar a apoiar hoje os líderes da manhã, aqui a partir de Portugal, mas para a Europa. Muito bem. Ricardo, quem é esta One Stop Shop plataforma Locker? Olá, obrigado pelo convite. Bem, a Locker foi uma empresa que surgiu em 2015. A nossa ideia na altura estava muito relacionada com o que é que nós podíamos fazer para ajudar a banca tradicional a competir com aquilo que hoje são conhecidos como os Challenger Banks, e que em 2015 surgiam ou começaram a surgir um bocadinho por todo o lado. Ou seja, nós temos um background muito grande na área da banca, na área da gestão de identidades físicas, como cartão de cidadão, passaporte eletrónico, border gateways para os aeroportos, e também na área da cibersegurança. E em 2015 surgiu a ideia de, provavelmente vai ser necessário ajudar ou criar soluções que permitam que a banca tradicional consiga migrar as suas ofertas e parte das suas ofertas do mundo físico para o mundo digital. E é aqui que surge a Locker, e é aqui que nós surgimos na lógica do One Stop Shop. Ou seja, o que nós fazemos basicamente é, temos num único sítio ou numa única plataforma todas as ferramentas necessárias que um banco ou uma instituição financeira precisam para criar jornadas digitais de ofertas que tipicamente só existem ao balcão. E que tipo de ofertas são estas? São ofertas como abertura de conta, são ofertas como manutenção de dados de conta, ou ofertas como recuperação de acessos, que por norma só aconteciam no balcão, ou seja, quando nós queríamos abrir conta num banco, tínhamos que ir ao balcão para abrir conta, ou quando nós queremos recuperar as nossas credenciais de acesso ao home banking, por norma temos que ir também ao balcão. E o que nós fizemos é fornecer num único sítio todas as ferramentas para que estes processos possam ser digitalizados. Daí o nome de One Stop Shop, que é tudo aquilo que é necessário para criar um processo destes digital e permitir que um cliente final possa abrir uma conta online, sem sair de casa, tudo aquilo que a banca precisa para criar esse processo vai encontrar na plataforma da Locker, num único sítio e um único fornecedor que fornece todas essas necessidades, ou que suprime todas essas necessidades. Muito bem. Hugo, uma coisa, eu sempre fui defensor, não sou só eu, acho que toda a gente é. O mercado português tem vindo tendo uma evolução fantástica ao nível do capital de risco informal e formal, felizmente, mas mais no passado do que hoje, mas ainda hoje, ou seja, ainda lhe falta alguma. Ou seja, a cadeia de valor do capital de risco ainda não está muito completa. Nós encontramos muitos investidores em determinadas fases, muitos investidores em determinados setores, mas não temos todos os agentes, não temos. Nós precisamos ter tudo, precisamos ter business angels, venture capital stage, private equity, corporate venture, etc, etc. E para mim sempre foi algo importantíssimo que cada vez mais empresas, principalmente aquelas que têm dimensão, criassem as suas corporate ventures, porque trazem
algo que também é muito importante ao mercado, que é trazem um investimento, mas um investimento com um conhecimento muito grande em determinado tipo de áreas. Como é que tem sido, já o Hugo olhando não só na SEMAPA, mas olhando para o mercado, como é que tem visto esta evolução em Portugal ao nível das empresas em geral? Porque eu lembro, por exemplo, da Sonai, da Amorim, da EDP, de vocês, mas não me lembro assim de algumas outras empresas que eu conheço que estão em fundos de capital de risco e têm, de certa forma, quase têm ali uma gaveta no fundo, que é um bocadinho onde tem alguma influência, mas não há muitas empresas que deem este passo. Bem, primeiro eu vejo de forma positiva a evolução. Acho que o mais importante é ver a evolução e depois ver, portanto, numa lógica histórica, tem havido um progresso muito forte e julgo que, olhando para o futuro, vejo de forma positiva e julgo que vai continuar a haver mais. E acho que é normal, nem todas tomam uma decisão ao mesmo tempo, portanto, há uma sequencial, as coisas acontecem de forma sequencial e vão-se apoiando nos exemplos de outras e com o seu próprio caminho, com os seus próprios pontos fortes, e vejo isto como forma positiva. Mas eu distinguia de duas formas o papel do que podem ser os corporate VCs, ou a participação das empresas mais corporate aqui no mundo do empreendedorismo, que já existe há mais tempo e que é muito importante, que é trabalhar com as startups. Mais importante, ou tão importante como financiar, é fazer os testes das tecnologias quando as empresas estão a começar, comprar, pagar por um preço justo os produtos ou os serviços das startups. Isso já acontece há muitos anos, e mesmo aquelas empresas de maior dimensão que não têm fundos de investimento estão a fazer isso e na generalidade estão a fazer bem, porque muitas não estão a tentar procurar personalizar, customizar os softwares para as suas próprias necessidades. Há exemplos, há sempre exemplos de exceção, mas já existem muitos casos onde estão a procurar comprar um software que é um produto que depois pode ser exportado para outros países e que permite às empresas começarem a crescer. E isso é um aspecto muito importante que tem vindo a acontecer e tem que acontecer ainda mais, e julgo que vai evoluir de forma positiva. Depois é a participação dos tais fundos de investimento. E o julgo que tem a ver com um pouco com a percepção do risco, e à medida que vão existindo mais corporate VCs a investir e vão existindo casos de sucesso onde se percebeu que o investimento que foi feito teve um retorno que, como se costuma dizer em linguagem corrida, as coisas correram bem, começa-se a perceber que a percepção do risco começa a ser menor. Portanto, eu julgo que já temos muitos exemplos de, felizmente, startups que estão a ter aquilo que nós chamamos os unicórnios, que estão a ter exits que permitem ter algum dinheiro de volta para os investidores, mesmo no corporate VC, e aí veem que isto é algo que faz sentido, que é positivo, que tem resultados, e portanto, eu julgo que é positivo. Eu só diria aqui que no caso da SEMAPA, a SEMAPA sendo uma empresa de investimento, nós tecnicamente somos corporate VC, mas o core, o ADN da SEMAPA sempre foi investimento, e portanto é isso que nós trazemos também para as nossas para o mercado na área de VC. Só para complementar, eu julgo que o corporate VC até já tem um bom preenchimento aqui, se formos a ver os setores de atividade, não só, portanto, lógico da SEMAPA, nós somos mais horizontais, somos sector agnostic, nesse sentido, porque a SEMAPA é uma empresa de investimento, então não temos aqui nenhum interesse estratégico em particular em alguma área de negócio. O caso da Locre é paradigmático, não é? Porque exemplifica isso, estão mais focados no sector da banca tradicional, e no grupo SEMAPA não tinha sido feito nenhum investimento atualmente nessa área. Mas se olharmos para os outros setores, eu julgo que existe algum preenchimento de uma forma geral, que isso já está preenchido. Eu julgo onde seria bom nós agora começarmos a ter mais preencher, onde eu vejo o maior gap, é ter no que se chama o pre-seed, nas rondas iniciais. Nós temos muito business angels, mas o que está a acontecer é que, como existe muito capital para investir neste momento por toda a Europa e até nos Estados Unidos, as rondas de pre-seed já em cidades como Londres, Berlim,
país são bastante altas comparando com as que existem em Portugal, e é importante para os nossos empreendedores que estão aqui a começar em Portugal terem os mesmos meios para competir. Mesmo que os salários aqui e alguns dos custos sejam inferiores, mesmo assim isso não justifica a diferença toda, e julgo que precisamos de preencher melhor esse gap, e não estou certo que o Corporate VC seja a melhor solução. Provavelmente vamos precisar aí de outro tipo de soluções. Não é? Ricardo, quando nós pensamos nos principais clientes da Locker, principalmente quando pensamos em bancos, pensamos em entidades que têm departamentos de IT gigantes e, portanto, gente com muito know-how tecnológico. E depois pensamos assim, então como é que num mundo em que toda a gente anda a fazer migração do físico para o digital, é preciso vir alguém de fora, como a Locker? Ou melhor, primeiro, como é que é preciso vir? E segundo, como é que consegue entrar? Ou seja, estas duas coisas para mim são uma coisa engraçada, que é, por um lado, como é que as equipas internas, eu acho que consigo, acho que até conheço parte da resposta, mas estava a ouvir. Como é que as equipas internas não fazem essa migração? E depois, quando vem alguém de fora, como é que esse alguém de fora é aceito pelas equipas internas? Sim, eu acho que tem tudo a ver com uma questão de foco, ou seja, as equipas internas, tipicamente, grande parte dos bancos, especialmente os bancos maiores, têm grandes empresas de IT, têm internamente, têm grandes áreas de IT, têm muita gente na área de IT, mas tipicamente são muito pessoas que estão a manter os sistemas a funcionar, ou seja, dão o suporte do dia a dia e vão fazendo a manutenção do dia a dia e a evolução do dia a dia daquilo que são os sistemas internos do próprio banco para o dia a dia do próprio banco, ok? Não têm o tempo ou a dedicação ou o foco necessário para olhar para coisas novas e disruptivas e ver como é que é onde implementar essas coisas novas e disruptivas e trazê-las para dentro do banco. Nós aqui entramos um bocadinho neste patamar, ou seja, nós só fazemos isto, por isso nós somos especialistas naquilo que fazemos, mas não temos que fazer mais nada, não temos que dar suporte a uma série de outros sistemas que existem dentro da organização, como a maior parte das empresas, como a maior parte das áreas da IT dentro dos próprios bancos. Por isso, nós podemos nos focar em algo muito concreto e muito específico, podemos nos especializar nesse algo muito concreto e muito específico, podemos trabalhar, inclusive, com a maior parte dos bancos e com esses departamentos de IT, em receber o seu feedback e pegar no seu feedback e incorporar no nosso produto e no nosso roadmap para que vá ao encontro das suas necessidades. Podemos estudar a componente legislativa e cruzar aqui com uma série de outras áreas que depois dentro do banco são importantes, como a parte do compliance, a parte da cibersegurança, a parte da infraestrutura. Podemos pegar em todas estas necessidades e colocar isto tudo num único pacote e quando vamos vender a um banco, nós chegamos lá e dizemos, nós não estamos a tentar substituir nada, o nosso objetivo não é criar disrupção dentro do próprio banco, mas nós trazemos aqui um conjunto de ferramentas, já todas elas bastante validadas, já enquadradas do ponto de vista de compliance, já salvaguardadas do ponto de vista de cibersegurança, já salvaguardadas do ponto de vista de infraestrutura, e isto é quase um add-on ao vosso sistema que vai permitir trazer uma série de funcionalidades adicionais que vocês vão poder utilizar, mas para as quais não têm tempo para pensar nelas no seu dia a dia. Pronto, esta é uma área, é uma linha de resposta para aquilo que tinhas perguntado. Outra tem a ver precisamente com a especialização, ou seja, estamos a falar de questões complexas, de questões que têm uma grande componente regulatória envolvida, que carecem de uma série de certificações, que carecem de uma série de regulamentação europeia que é necessário cumprir, e muitas vezes, mais uma vez, um banco tem dificuldade em criar uma área ou um departamento tão específico que consiga aprofundar de uma forma tão específica e tão crítica estas pequenas particularidades daquilo que nós fazemos que não é core do seu serviço, não são áreas core do serviço do banco em si. Por isso, eu acho que cada vez mais vão aparecer empresas como a Locker que se vão especializar em áreas muito focadas, muito críticas, mas muito específicas, e que vai permitir adicionar valor ao departamento de IT de um banco, onde eles acabarão por ser sempre muito mais generalistas dentro daquilo que é o IT do banco como um todo, e não vão ter a capacidade nem o tempo para, no dia-a-dia, se dedicarem a essas componentes tão específicas e tão particulares como aquilo que a Locker faz. Hugo, eu não sei porque é que investiram na Locker, portanto ainda não sei da parte tecnológica e da solução, mas uma coisa, assim, a vender o serviço,
está visto que vendem muito bem e, portanto, não só vendem bem, como conseguem vender com muita diplomacia para com o cliente. Portanto, está totalmente aprovado aqui. Verdade. Hugo, uma coisa Obrigado. que há bocadinho o Hugo dizia e que eu penso que também já havia no vosso site, é a SEMAPA, que é principalmente conhecida por pasta, papel e cimento, e a SEMAPA Next investe essencialmente fora do core da SEMAPA. E ou seja, qual é a essência do porquê, não é? Ou seja, porque muitas vezes uma corporate ventures vai à procura das tecnologias disruptivas que vão trazer valor à sua atividade, ao seu core, ou às suas áreas de expansão. E aqui assim parece que é um bocadinho diferente. Certo, certo. Sim, a principal diferença é porque a SEMAPA é uma empresa de investimento. Portanto, esse tem sido sempre o seu core. E quando a SEMAPA Next é criada, uma das lógicas para a sua criação é a diversificação de negócio da própria SEMAPA. Mas sendo uma empresa de investimento, não existe nenhum setor de atividade em particular que tenha a maior preponderância face a outro. Portanto, o que é importante é encontrar boas oportunidades de negócio para investir e com uma perspectiva de longo prazo para se maximizar o retorno desse investimento, independentemente do setor de atividade. Isso é um ponto claro, que há uma matriz industrial dos investimentos que neste momento fazem parte do portfólio do grupo SEMAPA, e a SEMAPA Next aí, com esta lógica de diversificação, pode complementar a lógica da SEMAPA como empresa de investimento. Portanto, nós somos agnósticos a qualquer setor da atividade. Beneficiamos, apesar de nós sermos agnósticos do setor de atividade, eu destacava 2 pontos. Beneficiamos dessa experiência que existe dentro do grupo SEMAPA. Portanto, se houver uma empresa que por acaso tenha alguma natureza mais industrial, nós vamos tentar alavancar os pontos fortes e ver como é que outras empresas como a Navigator ou a Cecil, ou mesmo a ETSA, podem ajudar a que a nossa proposta de valor para os empreendedores possa ser mais forte. Mas fazemos como podemos fazer dentro da rede de parceiros e a network de contactos da SEMAPA é extensa e não se restringe só a Portugal, está espalhada pelo mundo. Procuramos também ir para perceber como é que podemos acrescentar valor, e foi isso que fizemos aqui no caso da Locker, que havia experiência e contactos na área do setor financeiro, porque a SEMAPA é uma empresa de investimento onde encontramos aqui formas de acrescentar valor à Locker que vão para além de passar o cheque. Eu diria só também para dar aqui uma palavra sobre as outras empresas, que elas próprias, pela dimensão que têm capacidade para fazer os seus próprios investimentos, tanto a Navigator como a Cecil, para fazer os seus próprios investimentos, quer pela qualidade que têm das equipas que fazem parte dessas empresas, quer pelo potencial, pela capacidade financeira que têm. Portanto, nós podemos sempre trabalhar em conjunto, mas numa lógica como empresa de investimento, nós fomos criados também para diversificar e sempre pudermos vamos alavancar o que existe de benefício, mas eu julgo que podemos atuar de forma separada e complementar. Muito bem. Espero ter respondido aqui ao ponto. Perfeitamente. Ricardo, há bocadinho o Ricardo falava das questões de compliance e principalmente da cibersegurança, que é aquela questão que cada vez mais, a toda a gente, sejam as pessoas mais conhecedoras ou menos, portanto é algo que preocupa imenso, porque há sempre aquela sensação de que temos as melhores soluções de cibersegurança, mas há sempre alguém que está a desenvolver uma forma ainda mais avançada, é sempre o jogo do gato e do rato. E quando estamos a falar da área financeira e da banca e das contas das pessoas, isto é algo que preocupa toda a gente. E nós hoje temos tudo num telemóvel, já nem é no computador, é no telemóvel em que fazemos tudo com a nossa conta. Como é que vocês trabalham para dar sempre essa garantia permanente aos vossos clientes e aos clientes dos vossos clientes de que efetivamente têm os melhores sistemas de garantia de segurança do cliente final?
Bem, sim, a segurança é algo sempre extremamente importante, seja na área em que a Locker trabalha, mas particularmente, como disseste e bem, na área bancária há uma preocupação adicional, porque não só lidamos com contas bancárias e com o dinheiro das pessoas, mas também porque se lida com dados, e dados privados e pessoais e intransmissíveis, algo que também é extremamente importante. O que nós fazemos temos sempre um investimento bastante grande na área da segurança, na área da proteção, ou seja, não só segurança de como proteger aquilo que temos, ou seja, proteger aquilo com que trabalhamos e as nossas ligações ao sistema bancário, mas também segurança de como é que podemos proteger no futuro, como é que podemos evoluir continuamente do ponto de vista de investigação e de novas soluções e como incorporar essas novas soluções para garantir que vamos continuar a evoluir e garantir essa segurança. Por isso, usamos as melhores normas de segurança, temos as certificações que algumas destas áreas exigem, temos o nosso Security Operations Center, temos os nossos SOC Analysts, temos toda a nossa componente de desenvolvimento de código seguro, revisão, ou seja, tudo aquilo que as boas normas e as boas práticas de segurança exigem ou requerem de uma empresa como a nossa. Temos a particularidade da maior parte das nossas pessoas terem background ou terem de alguma forma vindo da área de segurança mais em concreto e mais específica, e eu às vezes costumo dizer que a Locker tem mais gente na área de segurança e é mais focada em segurança do que a maior parte dos departamentos de segurança dos nossos próprios clientes. E continua a ser esse muito o nosso foco, ou seja, é uma área em que investimos muito, trabalhamos muito, somos auditados e com regularidade, e trabalhamos com algumas empresas também que aferem ou que nos analisam do exterior para nós podermos melhorar a nós próprios. É um pouco isso, ou seja, agimos quase como se fôssemos um banco a esse nível e utilizamos todas as ferramentas que o mercado tem ao dispor para que nós possamos melhorar cada vez mais e continuamente a segurança dos nossos sistemas e das nossas interligações ao sistema bancário. Muito bem. Hugo, há bocadinho falavas de uma coisa muito importante nas corporate VC que é a questão antes do investimento, trabalhar com os empreendedores e com as startups, ajudá-los a desenvolver protótipos, a comprar os primeiros produtos ou serviços, no fundo, ajudá-los a materializar muitas vezes as ideias, dar-lhes corpo. E isso como é que vocês, sendo agnósticos no investimento, mas de qualquer maneira têm um posicionamento que advém do facto de serem da Samapa, que é assim, a minha percepção quando falo de Samapa, eu penso, como há bocadinho disse, é pasta, papel e cimento, não é? E, portanto, eu diria que se eu tivesse uma empresa, se a minha empresa tinha algo a ver com pasta, papel e cimento, eu lembrava-me da Semapa. Se tivesse a ver se fosse a Locker, se calhar não seria a Semapa de quem me lembraria primeiro. Como é que vocês fazem essa relação, não só no encontro dos projetos, como depois também no apoio aos mesmos? Uhum. Eu diria, ok, são duas partes. A primeira, mais sobre o nosso posicionamento e ajudar os empreendedores a lembrar que nós somos agnósticos relativamente ao setor. Eu diria, se tem alguma coisa relacionada com pasta, papel, cimento, meio ambiental, contactem-nos. E venham ter connosco e falem connosco e nós teremos todo o prazer em conhecer mais, aprofundar e perceber como é que podemos ajudar. Se não tiverem nessas áreas, contactem-nos também, venham falar connosco e temos todo o prazer em conhecer mais de forma aprofundada e perceber como é que podemos ajudar. Portanto, para nós é interessante e eu acho que é um ponto justo e julgo que conversas como estas podem nos ajudar também a esclarecer um pouco melhor o nosso posicionamento enquanto Semapa Next no mercado, em que estamos focados não temos foco em nenhum setor em particular. O nosso facto é que acho que podemos diferenciar em dois momentos, em duas coisas. Uma, o estágio onde investimos. Portanto, existe mais investimento do que se chama na área seed, onde as empresas estão num estágio mais cedo e existe menos capital no estágio onde nós investimos em Series A, mas também em Growth Equity. E nós aí podemos ajudar, havendo um gap aqui em Portugal, que é algo que, aliás, que nós vimos, que é o número de investimentos que existe em Portugal de seed versus a Europa e o que existia versus Series A. E o que acontecia claramente é que as empresas portuguesas, quando precisavam de um Series A, tinham que ir lá fora, e nós estamos um pouco a tentar preencher esse gap, quer com Series A e também queremos o fazer com Growth Equity.
Portanto, esse é um ponto mais de posicionamento e que é um caminho que temos que fazer de explicar o nosso posicionamento e a nossa marca. Depois, ajuda em concreto com tecnologias, pilotos e provar. Bem, primeiro é um trabalho que já existe há muito tempo e que não depende da Smapa Next, que as próprias empresas o fazem. E que tanto a Navigator, a Cecil, a ETSA têm vindo fazer, e portanto que não depende de nós. Agora, o que a Smapa Next fez e pode vir a fazer é ser um catalisador pela exposição que tem dentro aqui da comunidade do empreendedorismo. Com o projeto que foi feito com a Techstars, portanto, o investimento do fundo que se transformou numa parceria e que foi feito um programa de aceleração durante 2 anos, houve empresas que foram investidas que tinham esse alinhamento com algumas delas com pasta, papel e cimento. Temos uma empresa que ainda, algumas dessas empresas ainda hoje trabalham então, tem uma relação com a Navigator e com a Cecil, que resultaram do investimento que foi feito via com a Techstars, em que muitos dos mentores do programa vinham da Navigator e da Cecil e deram expertise de negócio, que ajuda imenso, que não é só às vezes a tecnologia, mas é perceber como é que se faz o pricing e ter a pessoa que está do outro lado, que está a comprar, ajudar a explicar como é que deve ser o pricing para uma empresa industrial. É um valor único, nem sempre é fácil de captar e que nós com o programa da Techstars e da Smapa Next conseguimos fazer nos últimos 2 anos. Portanto, fizemos essa experiência nos últimos 2 anos. Neste ano estamos a fazer uma parceria com a Techstars, com um programa de inovação aberta, em que lançamos um Global Business Challenge, em que o tema do Global Business Challenge é The Future of Food and Food Packaging, em que estão a participar a Navigator numa lógica de food packaging e a ETSA numa lógica de Future of Food, onde é um desafio que está aberto e, portanto, até final de junho as empresas de todo o mundo podem se candidatar. Já temos várias candidaturas de empresas também espalhadas por Estados Unidos, Europa e Ásia, para se candidatarem, de serem empresas para trabalharem nesta área da lógica de Future of Food e de Food Packaging. E aí, portanto, somos nós que estamos a fazer a facilitação dessa iniciativa com a Techstars, mas a envolver as empresas do grupo e a procurar startups na comunidade de empreendedorismo e tentar fazer essa ligação. E, portanto, nós vamos continuar a utilizar esse expertise. Neste caso, nós para as outras, há pouco eu falava que nós podemos alavancar as empresas do grupo para ajudar a nossa proposta de valor como empreendedores. As empresas do grupo também podem alavancar a nossa expertise para os ajudar, independentemente deles próprios serem capacitados para fazer isso, e têm feito um bom trabalho de se envolverem com os empreendedores. Eu terminava com todas as startups que queiram, que estejam num estágio que faça sentido, também onde faça mais sentido para nós, ou no estágio mais inicial, nós estamos abertos para falar com todas e podemos fazer essa ligação a pasta, papel, cimento e tudo o resto aqui em Portugal. Ricardo, agora aquela pergunta que se impõe, fazemos de conta que o Hugo teve que sair para mais cedo e eu faço aquela pergunta mazinha, que é como é que vocês, não sendo da pasta de telecimento, obtiveram valor e obtêm valor na Smapa Next? Não precisamos de fazer de conta que ele sai, o Hugo sabe. Para nós é bastante simples de justificar, ou seja, quando nós decidimos fazer a nossa ronda de investimento de série A, e porque o nosso objetivo era crescer a nível internacional, quer na Europa, quer um bocadinho além da Europa, havia uma série de requisitos que nós gostaríamos, ou que nós identificámos para aqueles que seriam o nosso investidor ideal. E a Smapa Next encaixa nesses requisitos, ou seja, e quais eram os requisitos? Era investidores que nos trouxessem a credibilidade ou adicionar à credibilidade que nós já temos e que ajudem a dar estabilidade, se quisermos, à Locker per si, ou seja, a Locker é uma empresa pequena, que existe há relativamente pouco tempo e que trabalha com alguns dos maiores bancos do mundo, bancos esses que são bastante criteriosos na escolha dos seus fornecedores, principalmente para áreas críticas, uma vez que querem ter a certeza que vão escolher para fornecedores de empresas que vão existir
durante muitos anos, e não empresas que vão deixar de estar no mercado nos próximos meses ou nos próximos anos. Até porque as áreas onde nós encaixamos são áreas críticas para o próprio banco, como estamos a falar de aberturas de conta, manutenção de dados de conta, tudo coisas que são bastante críticas para o banco em si. A Semapa Next ajudava-nos aí, ou seja, ajuda-nos nessa garantia e nessa credibilidade junto destes potenciais clientes, que são cada vez maiores, e de estabilidade que a empresa vai ter no futuro. Esse era um dos nossos requisitos. Outro requisito que nós queríamos eram investidores que nos pudessem ajudar a crescer, ou seja, investidores que já tivessem passado de alguma forma por fases de crescimento, fases de internacionalização, e que nos pudessem ajudar a estruturar o nosso crescimento, a definir o nosso crescimento dentro dos países para onde nós queremos crescer, ou seja, neste caso, Europa, Middle East, que são as áreas onde nós estamos neste momento a crescer mais, que nos pudessem ajudar nos vários desafios que este crescimento nos vai trazer, seja contratação de pessoas, seja como definir estratégias de go-to-market, seja como chegar a potenciais clientes, seja tudo aquilo que o crescimento internacional traz e alguém que tivesse alguma dessa experiência. E mais uma vez, a Semapa Next, e através das empresas que compõem o grupo Semapa, tem esse know-how dentro do próprio grupo e podem nos ajudar também nesse próprio crescimento. Também investidores que nos pudessem ajudar a abrir portas junto de potenciais clientes. E mais uma vez, a Semapa Next e as empresas do grupo, não sendo bancos, obviamente, mas trabalham com bancos, o que quer dizer que, de alguma forma, também nos podem ajudar a chegar àqueles que poderão ser os nossos potenciais clientes. Ou seja, com relativa facilidade, cumprem os vários requisitos que nós colocámos a quando da pesquisa ou quando da procura de investidores para a nossa série A, e assim, com relativa facilidade, se tornaram um investidor da Locker, precisamente por cumprir esses requisitos. Uma pergunta que nos colocam muitas vezes é porque não, se nós não deveríamos ter mais ou apenas ou só investidores internacionais. E eu muitas vezes respondo que nós não temos problema nenhum em ter investidores portugueses, até porque nós achamos que os investidores portugueses são tão bons ou melhores que os internacionais, e já várias vezes vimos isso no passado. E por isso nós estamos bastante confortáveis com a Semapa Next e com todos os nossos investidores, e temos a certeza absoluta que nos vão ajudar a crescer e a chegar aonde nós queremos chegar nos próximos anos. Hugo e Ricardo, muito obrigado. É assim, eu desejo o melhor para ambos. Espero que a Semapa Next possa ajudar muito mais empresas, tal como a Locker, a crescer, a tornarem-se globais e, com isso, fazer com que mais gente queira empreender, mais gente queira investir e, portanto, que façamos o bem para cada um e também para o nosso país. Muito obrigado aos dois.